E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o jogo São Paulo e Portuguesa do Beldia, que vai usar a base tão criticado. A galerada, a molecada da copinha vai pro jogo de logo mais. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não custa nada, me ajuda demais e ajuda você a não perder os próximos vídeos aqui do canal. A gente vai estar dando uma olhada e uma analisada em tudo que a mídia esportiva falou sobre o jogo de hoje. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre a partida, sobre a molecada, sobre Rian Francisco, muita coisa. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E pouparia no terceiro jogo. E é isso que ele vai fazer. Dos 11 que entraram em campo contra o Corinthians no início do jogo, boa parte fica no banco de reservas e outros nem serão relacionados. Vão descansar para o clássico contra o Santos no final de semana na Vila Belmiro. O São Paulo vai entrar com um time reserva em campo. É sempre importante para todo jogador entrar em campo. Eu acho que para a maioria que vai ter a oportunidade é uma coisa muito boa. A gente vai tratar de fazer o nosso melhor, pegar ritmo de jogo também para estar todo mundo no mesmo nível. Então é aproveitar a oportunidade e tentar fazer o nosso melhor. Nos bastidores, São Paulo está aguardando que o William Gomes assine seu contrato com o Futebol Clube do Porto para receber o Wendel. Jogador sem pré-contrato assinado, viria só na metade do ano, mas com essa negociação ele antecipa sua chegada ao tricolor e fará parte do elenco de Zubeldia já para o Campeonato Paulista. Cedric Soares, jogador português que defendeu Arsenal, Inter de Milão e Sporting, já está treinando no CT há mais de uma semana, vai assinar um contrato de 90 dias, será avaliado pelo técnico Zubeldia e, se aprovado, fará parte com um novo contrato da temporada do São Paulo, pelo menos até o final do ano. Falando, enquanto eu mostrava lá a galera treinando, até o Moreira estava ali no meio e já está indo para o Porto, emprestado. Vamos colocar na tela aí o provável time do São Paulo que encara a Portuguesa, Arnaldo. Você vai, assim como o Vessone, você vai dizendo se é isso aí, que deve entrar em campo. Tá vendo? Pacaembu promete hoje. Pacaembu promete. É, rapaz. Rapaz. É. Olha lá. Jandrei Ferrarese, Juan Tressoldi, Sabino e Patrick. Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho, Eric, André Silva e Ferreirinha. Esse deve ser o time? Deve ser o time. Tem uma dúvida, na verdade. É o time reserva inteiro. A possibilidade de jogar o Santi Longo e não o Rodriguinho, volante argentino, fazendo o que aí o São Paulo joga com um triângulo no meio de campo, né? Bobadilha e Marcos Antônio. Nenhum dos dois é primeiro volante. Mas aí o São Paulo um pouco mais protegido e o Rodriguinho também não começou bem a temporada, né? Não seria esse time teria o Moreira, esse time teria o William Gomes. Os dois foram vendidos pro mesmo time, numa negociação que precisa ser bem explicada, está muito nebulosa, né? Então, é aquilo. De domingo para cá, a estratégia estava montada pelo Zubeldia. A estratégia do São Paulo é diferente da do Corinthians, diferente da do Palmeiras. O Zubeldia, 2 jogos sim, é a base do time titular, 1 jogo não. Então, esse é o jogo não. O não significa que alguns não vão nem para o banco, né? Só que a ideia inicial era não ir nenhum para o banco. Só que o São Paulo não tem elenco suficiente hoje para ter 11 descansando, mais 11 jogando e mais o banco, né, com 30 e tantos. É aí que surge a oportunidade para os jogadores da Copinha, que em princípio teriam uma folga de pelo menos uma semana e tal. 4 deles foram relacionados, os principais da Copinha, né? Porque também as posições que ocupam são as mais carentes. Então aquele fuzuê, né? O Beldia não vai usar a base, não usa os jogadores da Copinha. Vai usar por necessidade e não por, estão prontos para caramba, estão voando. Não, estão cansados, foram exauridos. Alguns jogaram no time profissional contra o Botafogo naquele primeiro. O Hugo, que seria o mais pronto, rompeu o ligamento cruzado no joelho. Metso, responsabilidade da entrada do jogador do Corinthians. Metso, responsabilidade do gramado sintético do Pacaembu, né? Mais uma lesão. Esse seria possivelmente titular o jogo contra a Portuguesa, mas vai ficar o ano inteiro fora, né? Então, o São Paulo optou por uma estratégia de revezamento
e de planejamento casadas. O planejamento para a temporada é deixar o time titular mais forte em detrimento de um elenco com mais possibilidades, né? E aí será completado por jovens ainda não prontos. Caso do Mike, hoje. Caso do Ferreira, hoje. Caso do Alves, hoje. Caso do Rian Francisco, hoje. Quando for jogar o time B de novo, é bem possível que esses jogadores completem. Mas eles não vão ficar, em tese, só no profissional. Quando eles, sei lá, final de semana contra o Santos na Vila, que volta a tropa de choque, provavelmente eles vão ter uns dias de folga, não vão ficar para... Né? Vai ter esse equilíbrio tênue entre time A, 2 partidas, time B, 1 partida. Aí, se você for projetar o São Paulo, não tem como o Palmeiras o calendário com o Mundial, não faz o revezamento que o Abel faz e nem tem pré-Libertadores, né? E o São Paulo começou bem o campeonato. Talvez fosse um outro momento, o momento do Crespo, o São Paulo enfiar o pé no acelerador e ia para tentar ganhar todos os jogos do Paulista, terminar em primeiro. Mas isso pode ter um custo, como teve na época do Crespo, o resto da temporada. Então o Zubeldia, nesse meio de semana, segura, até porque o time titular do São Paulo, que já tem se mostrado interessante e forte, é um time veterano. Quase todos os jogadores têm mais de 30 anos. Não dá para, no Paulista, você puxar todo mundo para jogar todas as partidas. E acho que esse time vai ser... Né, o Vessone falou tanto do Neymar, a gente começa a ver o calendário do Santos pelas presenças do Neymar. O Neymar deve ser apresentado à torcida sábado na Vila Belmiro. Não vai jogar, mas vai ter Santos e São Paulo, time principal do São Paulo. E aí vai ter nesse revezamento que os outros estão fazendo também desta forma, né? Bom, e aí esse tio Moreira aí, o Bulara, também é outro que vai. O William Gomes foi, o Moreira vai por empréstimo. Outro também, um jogador que no imaginário da torcida podia ser muito bom, tal. Ele até teve alguma chance no ano passado, acabou não entrando, agora vai emprestado também. Mas o São Paulo, enfim, pelo menos vai relacionar jovens da base, né? Esse passo é sempre complicado. No São Paulo há uma pressa da torcida para ver essa molecada em campo. Não sei se vai ser hoje. É que, na verdade, essa pressa, ela vem nos últimos anos, primeiro porque antigamente o único torneio da base que tinha era em janeiro, que você olhava e todo mundo falava. Hoje você vê base o ano inteiro. Né? Você vê, ao contrário do profissional, quando o Arnaldo fala da questão do descanso, né? Os meninos da categoria de base, a copinha não é o início, é o final da temporada deles. Exatamente. Eles vêm de uma temporada que se estende e o ponto final é a copinha em janeiro. Então tem essa necessidade do descanso deles, né? Mas é claro que o cara prefere que tá subindo, ver uma chance de ser relacionado, treinar com o profissional, ele não quer nem pensar em férias e quer jogar. Mas essa necessidade do torcedor em ver e apontar já aquela coisa de no sábado, porque esse cara, porque foi campeão da Copinha, já tem que ser titular no derby, no Majestoso, né? Então vai muito mais, porque hoje se vê muito mais esses meninos em ação do que em outros momentos, né? Você tem Copa do Brasil Sub-17, tem torneio Sub-15 sendo transmitido, né, tudo ao vivo, Sub-20 então nem se fala. Então já existe essa ansiedade maior do torcedor, né, para ver esses meninos, e é importante pontuar também que assim, é muito mais fácil quando você faz essa transição e você coloca esses garotos no momento de vitória, né, claro. No momento em que... E isso também ajuda o Palmeiras, né, nessa questão, né, de você potencializar isso. Né, e aí agora... o Vessone acabou de falar do Denner, por exemplo. Imagina um menino com 16 anos, que o sonho dele, primeiro, era estrear como profissional do Corinthians. Se ele entrar num jogo, na arena, e não for bem, já tá vendido. Por isso que não põe o pé na dividida. Então, assim, já muda completamente o cenário, né, do menino, que o próximo passo era, primeiro, ser relacionado para eventualmente jogar, né? E assim, esses meninos que foram campeões, é justamente esse o caminho, voltar ao Pacaembu, né, 4 dias depois do título, mas para eventualmente, se precisar, depois do São Paulo jogar com o time reserva, ter uma oportunidade de estreia. Ô, Vessa, diante do que a gente falou de Corinthians e também do Palmeiras, o Palmeiras perdeu pontos em 2 jogos em casa, o Corinthians vai ter um calendário
enroscadíssima aí nas próximas semanas. Então, esses dois times que poderiam ter a melhor campanha... Realmente eu acho um valor muito abusivo. E a outra coisa, e eu tenho certeza que se tiver algum familiar desses garotos do São Paulo me assistindo, vão me chamar de louco e de maluco, porque no mundo ideal, o Mike, se ele entrasse no time titular do São Paulo, provavelmente o desempenho dele seria melhor. O mundo ideal era que o Mike subisse ao lado do Lucas, do Oscar, desse cruzamento para o Caleri, colocando esses feras todos para o Pablo Maia, acalmando ele, cobrindo ele. No mundo ideal, talvez esse era o mundo dos meninos para o jogo de hoje. Só que, você imagina, para o menino, para os familiares, falou, você está ficando maluco, cara? Nós vamos jogar com um jogo de Série A1 de Campeonato Paulista, televisionado, é tudo que a gente mais sonhou na minha vida era ter chance, não vem nem com essa história, a gente não precisa esperar, não. Eu sei que eles querem jogar e tá tudo bem, mas ao lado dos feras, a chance deles aparecerem melhor e deles desempenharem melhor, convenhamos, seria maior, né? Como o Índio, uma coisa é o Índio subir num time ruim do Corinthians. Aí ele dava passe para Marcelinho, Ricardinho, Vampeta, Rincon, Luizão, Vampeta. Tá ruim o Edu Gaspar ter subido com esses caras do lado? A chance desses caras virarem profissionais, deles vingarem na profissão era muito maior. Então me parece um cenário agora, eu entendo que os meninos vão amar a chance que eles vão ter, mas que para eles era melhor os titulares, convenhamos, seria, né? Fala, não sei, é controverso isso, né? É que é muito... Claro, seria o mundo ideal, né? Mas eu acho que hoje eles estão nitidamente completando um grupo que de relacionados vai para o jogo. É verdade que o torcedor do São Paulo que for ao Pacaembu, possivelmente, se o time estiver perdendo da Portuguesa, vai pedir lá o Rian para o Francisco para entrar. E o Zubeldia vai ter que se virar com ele, mas ele está assumindo essa... É uma coisa, né? É importante notar o seguinte, de novo, só para completar a informação do que está sendo feito no São Paulo. Esses garotos, e a gente entrevistou o Alan Barcelos ontem, que foi o técnico campeão, e que mostrou muita sintonia com o que está sendo falado pelo Zubeldia, técnico profissional, sobre a transição e a cautela. Ele repetiu a frase do Zubeldia sobre o Mike, não para jogar com o Lucas e com o Caleri, mas para enfrentar num treino o Lucas e o Caleri e não ponta esquerda da copinha do Sub-20, do Corinthians. É outro tipo de... né? E vários jogadores não estão... O jogador mais pronto dessa turma, com a idade mais avançada e já com jogos no profissional, inclusive do seu outro clube, era o Hugo, que se machucou. Os outros são mais jovens. E aí, assim, né? Por que eles estão entrando para completar? Porque o São Paulo, vendendo William Gomes, emprestando Moreira, está chegando à sua 16ª saída em um mês de temporada. 16ª. Serão pelo menos 18. Ainda tem o Lisiero e o Luan, que foram... Teve um momento que Luan e Lisiero tiveram que jogar na base. Eles eram da Copinha também. E o São Paulo tem 4 entradas até agora. Então, é a situação atual, que a gente falava que ia acontecer. 18 saídas, 4 entradas. Os dois que entraram já como titulares, Enzo Dias e Oscar. O Wendel, que chega do Porto, antes. E o tal do Cedric, que é a grande polêmica da situação, né? Todos esses, ok. O Wendel já tem mais de 30. O Cedric tem mais de 30. O Oscar tem mais de 30. O Enzo Dias tem 29. Então, assim, o time titular do São Paulo vai ser cascudo, vai ter experiência, mas vai ter, se vocês notarem, o que vai acontecer já no jogo de hoje, um abismo entre o time titular e quem estiver no banco. Sobretudo em termos de idade, rodagem e experiência, né? Então, é uma alternativa para um orçamento que ficou mais apertado. Para economizar 2 milhões por mês na folha de pagamento, para atingir a meta de vendas e tudo mais, em vez de eu ter 16 do mesmo nível sem contratar nenhum, eu vou contratar o Oscar. Eu quero fazer o meu time titular melhor, só que para isso, em vez de eu tirar 10 da folha de pagamento, eu vou ter que tirar 18.
Então o São Paulo está fazendo esse movimento e o início é ótimo. O time foi campeão da Copinha e ganhou o Clássico com o Corinthians. É por isso que o Vessone falou, opa, né? Mas precisa ver se a temporada, é o que se preocupa, o Zubeldia suporta um time que tem muito jogador pronto mais velho e pouco jogador pronto muito novo, você entende? Tem um miolo aí. O miolo tem o Bobadilha, que acabou de dar entrevista, tem poucos jogadores nesse miolo, é um plano diferente para uma temporada diferente. Muito bem, vamos para um brevíssimo intervalo, mas antes... Muito bem, meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinos, o São Paulo que enfrenta a Portuguesa hoje, poupando o time titular para o Clássico contra o Santos, com a apresentação de Neymar. Já pensou, o São Paulo chega lá na Vila e dá um cacete no Santos, o Neymar já vai ficar, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas hoje é a Portuguesa, hoje a molecada da Copinha deve jogar, o Zubeldia vai mistar, vai fazer um mistão aí. Esse time reserva do São Paulo, sinceramente, eu até achei que no começo do ano que seria um time pior do que é. É um time, eu acho que é aceitável para jogar contra a Portuguesa, que está passando por um processo de reestruturação. É uma excelente oportunidade para o Ferreirinha ganhar ritmo de jogo, já que não está sendo titular, poder jogar. O André Silva mostrar se pode, né, brigar por posição com o Caleb, porque já pensou, o André Silva entra hoje e mete 2 gols, a pressão que não vai ser para o André Silva ser titular. A gente também deve ter o Rian Francisco. Para mim, o Rian Francisco deveria ser titular nesse time, muda o sistema, joga mais ou menos como tá jogando o time principal, né? O Eric não tá vindo muito bem, você muda o sistema, coloca ali o André Silva para fazer a do Caleri e colocava o Rian Francisco para fazer a do Luciano, né? O Rian Francisco é um menino muito inteligente, é leve, é rápido, eu acho que ele daria conta de fazer a função que o Luciano faz atualmente, né? Que é ali o famoso segundo atacante. Eu acho que fica até mais fácil para o Rian, porque não tem como a gente cobrar do Rian Francisco hoje, com o porte físico que ele tem, com a massa muscular que ele tem, ele fazer um centroavantão. E ele nem tem essas características, eu até disse, o Rian Francisco ele tem a característica de um falso 9, de um segundo atacante, um cara mais rápido, mais móvel, mais ou menos como é o Gabriel Jesus no City, no Arsenal, nem sei onde é que o Gabriel Jesus está, algo mais parecido também ali com o Luciano, né? Então, o Rian Francisco, ele pode fazer a função do Luciano. Dá para você colocar o Ferreirinha por um lado, coloca outro jogador pelo lado direito e coloca o André Silva e o menino, o Rian Francisco. Por que não? Daria, já que principalmente o Rodriguinho não fez uma boa partida contra o Botafogo, deve estar sem confiança. O São Paulo ainda precisa de um 10 para reserva, né, do Oscar. O São Paulo não tem esse jogador, esse reserva direto para a vaga do Oscar. Pode ser até um moleque da base, esse Matheus Alves é um menino muito, me parece, né, um menino muito bom, só que uma coisa é você destruir na base, outra coisa é você jogar no profissional. Há uma lacuna, um espaço muito grande de nível de atuação, de comportamento tático, de entrega física, de poder físico, né? O jogo no profissional é um jogo bem mais físico, um jogo com muito contato. A gente vê o próprio André Silva passando sufoco quando vai fazer pivô nas partidas do time principal. O André Silva não tem essa característica. E ele é alto, ele é bem mais forte e tal, mas ele não consegue. A gente vê o André Silva fazendo pivô, o zagueiro chega e passa por cima dele a maioria das vezes, ao contrário do Caleri, que já é um cara mais pesado, um pouco mais pesado, né? Porque o Caleri tá um pouquinho mais fino que da temporada do ano passado. São características. O Zubeldia faz bem em utilizar, mas em entrevista dele, ele disse que tem que dosar, porque uma partida... O exemplo claro disso é o William Gomes. O William Gomes não seria vendido pelo São Paulo. Tava vindo, jogando bem, entrando bem, mas aí o Zubeldia colocou ele contra o Botafogo e ele foi muito mal. A culpa não foi dele, a culpa foi do Zubeldia de escalá-lo. O que aconteceu? Destruiu a mentalidade do menino, a confiança do menino. De lá pra cá, do jogo do Botafogo pra cá, o William Gomes nunca mais foi o mesmo. Então o Zubeldia, ele faz bem em ter cuidado, porque uma partida mal, você acaba com a carreira de um jogador no São Paulo. Agora o William Gomes está indo para o Porto, lá reseta tudo, vai começar do zero, ele vai adquirir a confiança, novos companheiros, novo país, nova cultura, tudo.
Aqui, toda vez que ele vai entrar no jogo com o São Paulo, ele tava lembrando do jogo contra o Botafogo. O moleque não tem confiança, perdeu confiança. E isso não pode acontecer com outros meninos, com o Mike, com o próprio Matheus, com o Rian Francisco, que eu acho que o Rian Francisco já é um menino que tá mais pronto, né? Mais cabeça. A gente teve muitos meninos que subiram imaturos. O Rian Francisco parece um menino que tem uma boa mentalidade, que já tá mais maduro, né? É diferente, mas tem que ter o cuidado. Tem que dosar. Por mais que a torcida fique enlouquecida, tem que pôr o Rian Francisco para jogar a todo custo. Tem que ir com cuidado, porque uma partida mal do moleque desse, você destrói a carreira dele, ou o início de carreira dele, não é nem pelo São Paulo ou pela torcida, mas é nele próprio. A cabeça do moleque é exatamente o que aconteceu com o William Gomes. O menino ficou mal aqui, ó. Perdeu totalmente a confiança e não conseguiu mais jogar. Isso não pode acontecer com outros jogadores. A Lusa não é um adversário, nossa, meu Deus, que adversário fortíssimo, mas a gente vai jogar lá no Pacaembu, um gramado sintético, é complicado, né? O São Paulo tem sérios traumas com gramado sintético, mas pedir a Deus que nada aconteça, porque o São Paulo é um time que esse ano não pode ter lesões graves. Uma coisa é você ter uma lesão muscular, ficar 2 semanas, uma lesão muscular grave, fica aí um mês, 45 dias fora. Outra coisa é você ter rompimento, é você ter torção séria de tornozelo, torção séria de joelho, fratura. O São Paulo é um time que não pode sofrer dessas contusões dessa temporada, porque tá com o elenco bem enxuto e com o elenco à medida pro restante da temporada. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo do pós-jogo aqui, você já sabe. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.